Olá! O governo federal já enviou ao Congresso o projeto que isenta do imposto de renda todo mundo que ganha até 5 mil por mês ou 60 mil por ano. A proposta ainda tem uma transição para quem ganha até 7 mil, que também terá diminuição no imposto devido. Para compensar os cerca de 25 bilhões de desconto, o projeto aplica a mesma lógica do outro lado. Quem ganha mais de 50 mil por mês, 600 mil por ano e não paga imposto sobre esse ganho, vai começar a pagar. O aumento será de até 10%, mas só chega a esse patamar quem ganhar 100 mil por mês ou 1 milhão e 200 por ano. Assim, a ideia é de que 10 milhões de pessoas, 65% de quem faz declaração de imposto de renda, fiquem isentas. 141 mil, 0,13% dos contribuintes que hoje não pagam nada ou pagam muito pouco, começam a pagar. Nesta Expressão Nacional, nós vamos entender melhor essa proposta e saber o que pensam deputados e especialistas. Os nossos convidados são o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está chegando daqui a pouco. E nós também contamos com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco Nacional, Mauro Silva, e pelo Zoom, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, que já foi deputado aqui nessa casa. E você, o que você acha? Você tem dúvida? Manda sua contribuição ou pergunta pelo chat do nosso canal no YouTube ou pelo WhatsApp 99620-2573. Agora, a gente vai começar com... Para a gente ficar um pouquinho mais claro, essa proposta é muito complexa, mas eu queria mostrar uma arte mais ou menos de como será a isenção e depois a compensação. Vamos ver como é que vai ser esse cálculo da isenção, né? Porque a gente já sabe, renda mensal até 5 mil vai ter um abatimento total no IR, ele não vai pagar nada de imposto. A partir de 5.500, 75%, que é 20, vai pagar 22 em termos, se a gente não considerar o que a pessoa tem de desconto, só em termos gerais, tá? O que poderá ser cobrado, R$ 202 por mês. 6 mil, a pessoa vai pagar 50%, 427. 6.500, 25%, vai dar 633 por mês. 7 mil, continua tudo normal, é o que hoje, e daí para diante, quem ganha mais do que 7 mil vai continuar pagando o imposto que paga hoje, não muda nada. Agora, como é que vai ser a compensação? Né? Quem tem renda anual até 600 mil não muda o que ele já paga hoje. A partir de 750 mil, 2,5%, 18.750. 900 mil por ano, alíquota de 5%, alíquota final, vai dar 45%. 1.050, 7,5%, alíquota de 7,5%. E 1.200.000, a alíquota de 10%. Quer dizer, essa pessoa vai pagar virtualmente 120 mil. Isso os cálculos, a gente sabe, a gente que faz declaração de imposto de renda sabe que os cálculos depois vão... É uma alíquota básica e a gente vai botar os descontos e compensações. Essa tributação, no que está se chamando de alta renda, ela não incide sobre o que já tem desconto na base. Por exemplo, o salário, quem ganha mais de 50 mil por mês, essa pessoa já tem o desconto do salário quando ele recebe, ele já é descontado do imposto de renda, então essa pessoa não vai pagar mais nada. Isso incide sobre aplicações, dividendos e isenções. E agora a gente vai conversar com os nossos convidados para saber o que eles acham. Deputado Capitão Alden, o que o senhor acha dessa possibilidade de isentar até 5 mil reais todas as pessoas que declaram imposto de renda? Perfeito. Inicialmente eu acho bastante salutar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, até para que o cidadão brasileiro possa entender melhor essa proposta do governo. E dizer aqui, deixar muito claro para aqueles que nos acompanham,
que o PL, o Partido Liberal, assim como a bancada da minoria e a bancada de oposição, são favoráveis a todo e qualquer tipo de redução de impostos, tributos, taxas, assim como fizemos durante o governo Bolsonaro, onde nós, durante o governo, reduzimos uma série de encargos, tributos, impostos, e justamente contrariando grande parte dos partidos, de esquerda especialmente, dizendo que isso impactaria o Brasil, que isso diminuiria o progresso, que isso poderia diminuir, inclusive, a captação de recursos para investimento em áreas sociais, educação, segurança pública, na própria saúde e tantas áreas importantes. Pelo contrário, nós conseguimos provar que mesmo com redução de impostos, de alíquotas e de tributos, o Brasil cresceu, o Brasil, inclusive, apresentou os maiores ganhos, não somente para o trabalhador brasileiro, mas também as empresas público-privadas que também passaram a dar lucro, que antigamente só dava prejuízo. Então nós somos favoráveis a todo qualquer tipo de redução de encargos tributários e não somente somos favoráveis, mas o PL apresentou um destaque a esse projeto para não reduzir apenas para R$5 mil, mas para ampliar essa isenção para aqueles que ganham até R$10 mil. Por que isso? Porque nós acreditamos que por mais que seja uma isenção razoável, R$5 mil, considerando os vários aumentos de impostos, de tributos, né, e de várias cargas tributárias que foram aumentadas durante o início do governo Lula, essa isenção de até R$5 mil para o trabalhador pouco impactará na sua vida. Ele pouco poderá, inclusive, usufruir dessa isenção, considerando que houve um aumento da carga tributária em todos os setores. Então isso não representa absolutamente uma redução esperada para o povo brasileiro, que tem pago aí uma carga tributária tão alta. Então, nós acreditamos que essa redução ela possa ser ainda maior, ampliando para R$10 mil, e essas compensações, visando esse aumento da margem de contribuição, ela poderá sim ser compensada. Se o governo federal diminuir o alto custo da máquina pública, né, a quantidade de ministérios que existem hoje, a quantidade de gastos exorbitantes que tem sido feito pelo governo federal, isso poderá sim ser compensado e fazer com que o povo brasileiro possa não somente ter isenção para até R$5 mil, mas ampliar essa isenção para quem ganha até R$10 mil. Essa questão da compensação, eu acho que vai ser a grande questão aqui no Congresso, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho mais aprofundadamente. Deputado Reginaldo Lopes, como é que o senhor vê essa questão? Bem-vindo. Como é que o senhor vê essa questão da isenção? Como é que o senhor vê essa proposta de isenção que chegou aqui? Então, como um fato histórico. O Brasil, culturalmente, fez uma opção: tributar os pobres via consumo e não tributar as pessoas de alta renda. Essa foi a opção histórica do país. Pela primeira vez, nós vamos ampliar a isenção para o andar de baixo, para os trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$5 mil, porque é bom lembrar que no governo anterior do Bolsonaro, o trabalhador de 1,5 salário estava pagando imposto de renda. E as altas rendas, as pessoas que recebem lucros de dividendo ou têm rentabilidade do sistema financeiro, paga zero. Isso tem uma história, uma trajetória desse fato. Isso ocorreu em 95. Então o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele eliminou o imposto sobre lucros de dividendo e ampliou a cobrança de impostos da pessoa jurídica. E a partir daí, o país ficou muito regressivo do ponto de vista tributário, porque penalizou as pessoas de menor renda, que hoje pagam 2/3 da arrecadação. É bom lembrar que a nossa arrecadação total, 2/3 dela vem do imposto indireto e 1/3 do imposto direto, bens o imposto indireto é o que vem quando a gente consome. Uhum. Então, nós já fizemos uma reforma tributária histórica também sobre consumo. Pela primeira vez, nós estamos fazendo um modelo muito tecnológico e um modelo muito popular, porque o Brasil vai ser a única experiência onde o imposto sobre consumo, né, do dia a dia que o cidadão paga, ele vai ser progressivo, porque ele vai ter devolução dos impostos, chamado cashback. Então nós vamos devolver para os mais pobres. Então olha para você ver que interessante. Nós resolvemos parte da regressividade no imposto sobre consumo, mas o Brasil, ao contrário de outros países, tem espaço
para cobrar imposto sobre renda e patrimônio. Porque o Brasil arrecada a metade do que os países em desenvolvimento, os 38 países da OCDE, arrecadam sobre renda e patrimônio. E, portanto, é muito justo, é muito histórico desonerar o andar de baixo, desonerar as pessoas até R$5.000 e cobrar do andar de cima, cobrar um percentual de 140 mil pessoas que ganham alta renda no país, recebem lucros e dividendos e não pagam nada de imposto. E de maneira progressiva, de 0 a 10%. Então eu acho que é um fato histórico, vai ajudar a economia a crescer. Nós estamos criando com esse instrumento o 14º salário para os trabalhadores brasileiros. Olha que interessante, o 14º salário usando o instrumento tributário. Isso é interessantíssimo. Então eu acho que vai ser bom para a economia, isso vai permitir, eu acho, o PIB crescer 0,5%, aumenta a arrecadação, e o que eu acho que nós vamos ter que debater e corrigir nesse projeto todo, talvez é compensar os 25% da cesta do Fundo de Participação dos municípios e do Fundo de Participação dos estados, que é uns 5, 6 bilhões. Então, desta forma, eu acho que a sociedade e o parlamento brasileiro têm a tarefa histórica de mudar o sistema tributário para dar a ele total progressividade, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, porque hoje é o contrário, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Mauro Silva, como é que vocês estão vendo isso na Unafisco? Quer dizer, é uma desoneração de 65% da base. Como é que vocês estão vendo essa questão? Bom dia a todos. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer um retrospecto de como isso está acontecendo no imposto de renda, né? A atual tabela do imposto de renda, né, que você pega então a tua remuneração e submete a essa tabela, ela foi criada, esse modo essas faixas foram criadas lá em 95 para começar a cobrar em 96, né? Então a faixa de isenção era R$900 lá naquela época. Então se a gente pegar aquela tabela e considerar toda a inflação até hoje, considerar tudo que foi corrigido, até então nem todos os governos, nem todos os anos foram corrigidos, nós temos hoje uma defasagem no limite de isenção que ultrapassa 130%, está aqui, ó, 130,68% no limite de isenção. E como o governo Lula fez uma diferença nos últimos 2 anos entre o limite de isenção e outras tabelas, nas outras faixas a nossa defasagem é maior, 176%. Então hoje até 2 salários mínimos já é isento. Né? Então, aí tem alguns detalhes que a gente pode aprofundar, porque na verdade o limite de isenção é R$ 2.259,20, mas foi criado uma sistemática de cálculo de modo a permitir que quem ganha R$ 2.824 não pague. Eu até quero adiantar que o que está sendo discutido hoje, os 5 mil, não é uma isenção, tecnicamente falando. Ela tem o mesmo efeito, mas é um benefício fiscal. Vou tratar dessa questão. Então, assim, é técnico, mas o resultado para quem paga é o mesmo, ou seja, ele não vai pagar, né? Mas vamos lá. Então, hoje, para a gente ter a tabela com os mesmos valores em termos de correção de inflação que tínhamos em 96, o limite de isenção deveria ser de 5.211, já não é nem mais 5 mil, né? Esse 5 mil surge lá atrás, na época da campanha, quando esse cálculo estava muito próximo dos 5 mil. Então, na campanha, o presidente Lula se comprometeu, acho que também o outro candidato se comprometeu, olha, eu vou isentar quem ganha até 5 mil. Então, hoje, o limite de isenção é 2.259,20, hoje, né? E o projeto propõe reajustar esse limite de isenção, né? E a tabela não. O projeto propõe dar um benefício fiscal para quem ganha até 5 mil e também para quem ganha até 7 mil. Então você vai calcular o teu imposto, naturalmente com a mesma tabela cujo limite de isenção é 2.259,20, e vai chegar lá um valor, por exemplo, pagaria por mês R$250. Aí o projeto vem e propõe, então você tem essa redução. Então isso, tecnicamente falando, é benefício fiscal e não isenção. Mas o efeito para as contas públicas e para o cidadão é o mesmo, é uma questão técnica. Bom, então, veja bem, o que nós tínhamos então de 96 para cá? Também em 96 foi criada a isenção dos lucros e dividendos. Então, o que foi fazendo os governos e o sistema tributário foi fazendo? Ocorreu, ano após ano, uma transferência da carga daqueles que ganham muito para a classe média.
Então, aqueles que ganham muito por meio de dividendos, né, eles deixaram de pagar e a classe média foi sendo onerada por meio da não correção da tabela. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, hoje, quando a gente tem uma inflação, a cada 1 ponto percentual de inflação que não se corrige, então 1 ponto percentual que não se corrige, você retira da classe média 2 bi. Então nós estamos com uma inflação de 4,5, 5, então quando o governo não corrige 1 ano de inflação, ele retira da classe média 10 bilhões. Né? Então os governos, quando chega já no orçamento, já considera a tabela congelada, e aí a coisa vira uma bola de neve, e daí todos os projetos acabam seguindo isso. Então, houve essa tendência então de não corrigir integralmente a tabela, e nós chegamos nessa situação hoje em que a classe média está sendo extremamente onerada. Né? Se a gente corrigisse a tabela como deveria corrigir todas as faixas, veja como isso tomou proporções gigantescas. A projeção da arrecadação do imposto de renda para 2025 dá em torno de uns 410 bilhões, 410, 420 bilhões, projetando. Né? Se a gente corrigisse a tabela pelos percentuais que eu disse, nós teríamos aí uma devolução, nós deixaríamos de tirar da classe média 270 bilhões por ano. Veja que já me dá 2 sensações, né? A coisa tomou um volume que certamente exigir essa correção de toda a tabela de um governo, aí se tornou uma tarefa praticamente impossível. Daí a ideia de você apenas criar um benefício, uma redução apenas para quem ganha. É um primeiro passo, eu quero até deixar isso a nossa posição. Nós defendemos a correção de toda a tabela. Porém, a gente reconhece que seria um esforço fiscal muito grande. Então esse projeto a gente recebe como um bom primeiro passo, um bom começo para a gente resgatar a justiça tributária sobre a classe média. Né? Vamos lá agora saber o que o Marcos Pestana, do IFE, está pensando. O IFE é uma instituição ligada ao Senado, sim, deputado? Desculpe chamá-lo de deputado, mas o senhor ficou bastante tempo aqui com a gente como deputado. A instituição fiscal independente foi criada em novembro de 2016 e ela tem um status parecido com de uma agência de Estado. Eu tenho um mandato fixo, fui aprovado, sabatinado, e o papel dela vamos na linguagem da OCDE, o pitbull das finanças públicas. E como é que o senhor vê essa questão desse projeto de isenção dentro da política fiscal brasileira? Dentro do que já foi dito aí, talvez para o nosso espectador é preciso clarear um pouco o pano de fundo. Qualquer país, qualquer sociedade tem que responder 4 perguntas em relação à organização do seu aparelho estatal. O que o Estado deve fazer? A resposta nos Estados Unidos é uma, no Chile é outra, no Brasil outra, na China certamente o arranjo sobre o aparelho de Estados, quais as funções e quais políticas públicas devem ser desenvolvidas. Definido o que fazer, é preciso perguntar quem faz. O governo federal, os governos regionais ou os governos locais. Então é o pacto federativo. A partir da definição do que faz e quem faz, tem que perguntar quanto custa. Aí vem a questão da carga tributária. E depois disso, quem paga a conta? Aí emerge a necessidade da discussão de um modelo de tributação. O governo extrai uma parte da renda da sociedade para financiar o seu aparelho, o seu funcionamento e as políticas públicas que devolve à sociedade. Nossa carga tributária vai ser anunciada agora, o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas devem publicar, e eu acredito que vai ficar em torno de 33,5%, vai aumentar um pouco em relação ao ano passado. É uma carga tributária dos países da OCDE, mas que é uma carga alta, considerando os países emergentes. Então nós estamos assim no limite, o Congresso, a sociedade
não quer saber, revelou já em vários momentos uma intolerância para qualquer aumento de carga tributária. 34% é 1/3 do PIB, tudo que a sociedade produz de serviços e produtos. Mas essa carga tributária tem alguma coisa que o deputado Reginaldo Lopes já apontou, que ela é injusta, ela é regressiva, porque é concentrada, diferente dos países mais desenvolvidos, ela é concentrada nos impostos sobre o consumo, que você não distingue num quilo de café, num quilo de arroz, num quilo de carne, em qualquer serviço que você for pagar, você não distingue pobre e rico. Você cobra a mesma alíquota. Então, ela é regressiva por definição. Para vocês terem aí uma ideia, os Estados Unidos têm 60% da sua carga tributária concentrada nos impostos de renda e patrimônio. A Inglaterra, o Reino Unido, tem 47,9%, quase 50%, metade da carga tributária sobre a renda e o patrimônio. No Brasil, apenas 30,7%. Os impostos sobre o consumo no Brasil são 39%, quase 40% da carga tributária. Então, não se está mexendo nesse jogo totalmente, não está havendo um rearranjo global, mas está havendo uma mudança de qualidade na tributação sobre a renda. E aí a medida é justa, na medida que o Brasil é um dos países mais desiguais de todo o mundo, e é uma medida que aponta, ela não tem caráter de ajuste fiscal. A IFE mexe com ajuste fiscal e toma conta e lança para a sociedade os riscos fiscais que nós estamos correndo. Essa medida não está no campo de aumento da arrecadação, se pretende que o efeito seja neutro do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas. O que se quer é justiça tributária. Então, há muito discutido isso. Hoje nós temos aliás, nossos sistemas públicos todos aguçam as desigualdades. O sistema previdenciário é regressivo e o sistema tributário também é regressivo. Vale dizer, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os mais ricos, e isso não é justo. Então, a medida é correta, aponta na direção correta. É claro que o Congresso vai aperfeiçoar o texto, mas, a princípio, está sendo um início de rearranjo. Já foi feita a reforma sobre o imposto do consumo, introduzindo o IVA, o imposto sobre valor agregado, que é um grande avanço para o Brasil, e agora uma mudança focada na justiça tributária, protegendo os mais pobres e tributando quem pode dar uma contribuição maior para o desenvolvimento do país. Deputado Capitão Alden, como o deputado Marcos Pestana, o professor Marcos Pestana, é difícil da gente desacostumar, muitos anos aqui, observou, existe nessa proposta veio também um cálculo de compensação, que é de cobrança de quem ganha mais, que prevê um resultado neutro, né? Prevê que não se aumente. Para aumentar para R$10 mil, como é que o senhor vê essa compensação? Porque o Congresso não pode aprovar só a isenção, né? Ela tem que aprovar de onde sai, né? Como que seria essa isenção? Aumentaria para essas faixas mais altas de renda? Ou como é que o senhor vê isso? Perfeito. Eu queria fazer um esclarecimento antes, e é importante que a sociedade acompanhe de maneira muito clara as propostas que são apresentadas, tanto pelo governo quanto pela bancada de oposição. De fato, o Jair Bolsonaro também fez essa proposta de redução, não somente da carga tributária nos vários setores econômicos do país, mas também, principalmente, do imposto de renda. E por que não fez? Porque hoje o governo federal e sua bancada diz que Bolsonaro prometeu, não fez. E agora Lula está fazendo. E por que não fez no passado? Não nos esqueçamos que nós passamos pela maior pandemia de todos os tempos. Passamos por guerras, por crises mundiais,
E isso afetou todo mundo e não apenas o Brasil. Então seria uma irresponsabilidade, naquele momento, você fazer qualquer tipo de reforma econômica, ajuste fiscal, quando você tinha do outro lado uma ponta crescente de cada vez mais recursos sendo direcionados para a saúde, obviamente para a proteção de todos os seres humanos que estavam naquele momento enfrentando uma pandemia mundial. Então não há como se cobrar medidas importantes como essa, considerando todo esse contexto que nós vivemos de pandemia mundial, de crise do petróleo, guerras envolvendo países importantes que afetavam diretamente o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente percebe que toda essa discussão, para o leigo, para quem não acompanha de fato a política, a economia, é muito fácil, é muito raso o discurso do governo, que diz que vamos tributar mais de quem ganha mais e vamos desonerar de quem ganha menos. E é sempre o mesmo discurso. Parece que o governo não sai do palanque, parece que as narrativas que são apresentadas são muito rasas, sempre jogando pobre contra o rico, branco contra o negro, o heterossexual contra o homossexual. Então sempre aquele jogo de empurra-empurra, criando uma guerra de narrativas. Nós somos a favor da desoneração dos mais pobres, somos, mas nunca podemos colocar o outro lado como se fosse o inimigo. Então é uma inverdade quando se diz que o outro lado não paga nada ou quase pouco. Até porque foi dito aqui que hoje o brasileiro ele dedica 5 meses de sua vida somente para pagar impostos. São mais de 160 dias que ele trabalha no ano só para pagar impostos, tributos e uma série de outras taxas. O Brasil hoje possui uma das maiores taxas tributárias do mundo. Então, como bem disse aqui o nosso amigo, não adianta também somente corrigir uma fatia da tabela, né? Porque nós já pagamos, e aquele que é apontado como inimigo perverso, né, o capitalista, o grande empresário, que é visto como inimigo, é tratado como inimigo, ele é que gera riqueza, ele que gera renda. Então se coloca sempre os grandes empresários, aqueles que produzem a renda, como inimigo. Não, temos que cuidar dos pobres. Mas quem é que gera a riqueza? É o Estado? Quem é que paga as contas? Quem é que paga o salário daquele trabalhador que hoje está se vendo sufocado com tanto taxa, tanto tributo, tanto imposto? Agora, deputado, a proposta de cobrança é sobre a pessoa física, não aumenta nas empresas, né? Pronto. Mas é isso que eu estou dizendo. Que o discurso raso é esse, que temos que tributar de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha pouco. Então, essa é uma verdade, porque o que eu estou dizendo para vocês é que quem paga a conta é o grande produtor que gera riqueza. Então, é óbvio que a gente precisa apresentar uma compensação para essa categoria que gera riqueza. Porque o Estado hoje, brasileiro em especial, esse governo, não apresentou nenhuma medida concreta que, por exemplo, fomentasse a esses grandes empresários que geram riqueza, geram renda, possibilidades para que ele possa, inclusive, contratar mais pessoas, investir mais no seu negócio, gerando maior riqueza, gerando possibilidades que ele possa, inclusive, fazer com que essa economia gire e circule melhor. Hoje você só vê o quê? Aumentando impostos, aumentando tributos, estrangulando quem gera riquezas e vendendo para o outro lado, dizendo, olha, ele é o inimigo, nós queremos tratar de vocês, cuidar de vocês. E veja que interessante, quando nós tratamos da reforma tributária, que o senhor foi o relator, e muitos têm dito que nós da oposição, apenas por fazer oposição, fomos contrários, por exemplo, à redução de tributos, de impostos na cesta básica, e não é verdade. Tanto sim que nós aprovamos e votamos favoravelmente pela redução da carga tributária da cesta básica, e nós fizemos a mais, incluímos inclusive carnes, peixes, laticínios, que o governo era contra. O senhor, inclusive, se posicionou naquele momento contrário ao aumento dessas isenções de produtos que iriam compor a cesta básica, e nós fizemos o contrário. Além de aprovar e apoiar a redução de tributos, impostos, de cargos da cesta básica, pedimos para incluir, porque ficaria muito ilógico você oferecer picanha para a população, não diminuir os impostos e as cargas tributárias da carne, dos laticínios. Então nós fizemos isso justamente porque nós acreditamos que a redução da carga tributária ela é possível, porque as compensações virão e poderão vir, por exemplo, na questão de 10 mil reais, onde é que vem essa compensação? Olha o tamanho da máquina pública. Todos os dias você aumenta ministério, todos os dias você cria secretarias especiais, todos os dias você vê investimentos em áreas que não são importantes para o Brasil.
E aí Lula torrando dinheiro em viagem, Janja torrando dinheiro em viagens, né, não prestando contas. Então, a gente percebe que há possibilidade, sim, é factível de você aumentar essa faixa de isenção para R$10 mil, fazendo os ajustes compensatórios nas tabelas, conforme foi dito aqui, e reduzindo a carga tributária. Isso vai gerar com que a economia circule, que as pessoas produzam mais, os empresários tenham mais vontade, inclusive, de investir no seu negócio. O senhor concorda, deputado Reginaldo Lopes? Vamos, olha lá, primeiro... É possível compensar desse jeito, só cortando no orçamento da União? Mesmo se fosse possível, não é justo. Porque o Brasil tem alguns mitos que não são verdadeiros. O primeiro é que o Brasil tem uma carga tributária alta, não é verdade. Se a gente comparar com os 38 países da OCDE, a nossa carga tributária é um pouco menor. O que nós podemos discutir é a qualidade das políticas públicas que são entregues à sociedade. Esse é um outro debate. Mas a nossa carga tributária, ela está na média, um pouco menor do que os 38 países da OCDE. Do ponto de vista do imposto, capitão Helder, de renda e patrimônio, ele é muito menor. A média na OCDE é 40% de alíquota do imposto de renda. O Brasil tem 27,5%. No mundo inteiro, separam pessoa jurídica de pessoa física. No mundo inteiro, cobra da pessoa jurídica e cobra da pessoa física. Como explicar, Mauro, para uma mãe de família, uma mãe solo, 3 filhos, que ganha 2 salários mínimos, ela está pagando imposto de renda na pessoa física, e aquele que fez uma PJ, uma pessoa jurídica, está retirando 1 milhão por mês, está pagando 0. Como esse cidadão, capitão, pode dormir tranquilo perante essa desigualdade? Como uma professora que educa os nossos filhos da escola básica, que não tem um salário nunca superior a R$3 mil, está pagando imposto de renda, e uma pessoa, um grande advogado, está pagando 0. É simples assim. E nós não estamos arrecadando. Princípio da neutralidade. E é evidente que não tem como buscar um andar de cima para compensar uma isenção de 10 mil. Viu, Mauro? Capitão? Não tem. O mundo, no futuro, vai descobrir uma coisa interessante. Que o Brasil fez um sistema tributário sobre consumo, Max Pestana, que pode ser referência para o mundo inteiro. Que pegar um imposto indireto sobre consumo e, ao mesmo tempo, você dá progressividade a ele. Como? Quem ganha mais recebe menos devolução. E quem ganha menos vai receber mais devolução. Através de qual instrumento? Que nós criamos na reforma tributária, o chamado cashback. Mauro, é justo o senhor Mauro, Mauro e deputado capitão Helder, é justo os senhores ir ao supermercado comprar picanha a 0? Os senhores não podem pagar 26,5 na picanha? Todo mundo que está nessa sala aqui não pode pagar? Agora, é justo uma mãe solo, 3 filhos, do Bolsa Família ou doméstica que ganha uma diária de R$220 por dia, pagar imposto? Não era mais justo, progressivamente, devolver esse dinheiro para esta mãe e cobrar dos deputados, de toda a sociedade? É assim que o modelo se torna progressivo ou é assim que ele se torna regressivo? Como o mundo, infelizmente, a renda média per capita é pequena, nunca vi tanta concentração, o mundo vai produzir poucos bilionários, alguns trilionários. Então a renda geral ser pequena per capita no mundo, o que nós vamos chegar à conclusão que o imposto que vai financiar o Estado brasileiro é o imposto sobre consumo, porque ele é resiliente, todo mundo paga. O desafio é, então, garantir progressividade. Quem ganha mais, recebe menos devolução. E quem ganha menos, recebe mais devolução. Esse é o futuro. E nós entregamos isso para a sociedade. Nós temos um sistema... Sabe o que os Estados Unidos está fazendo alíquotas de protecionismo? Quebrando toda a lógica do pós-guerra, todas as organizações internacionais bilaterais de relações comerciais, porque os Estados Unidos, como o Brasil, tem um sistema tributário cumulativo,
que não compreende as cadeias produtivas, que não garante a neutralidade nas cadeias. Os Estados Unidos é um país velho, um país caro, que não tem ganho de produtividade. O Trump tinha que criar juízo e fazer a reforma que o Brasil fez, garantir neutralidade das cadeias produtivas. Aí os Estados Unidos voltaria a ser competitivo. O que Trump está fazendo é ajudar o Brasil, porque o resultado vai ser o isolamento americano e uma dificuldade financeira, porque isso não resolve. Você criar alíquotas protecionistas no mundo aberto não resolve a incompetência produtiva americana. Então o que eu quero dizer aqui, esse projeto, ele é neutro, ele é justo, ele é progressivo e ele é o possível. Quando a gente implementar a reforma sobre o consumo, aí sim, nós podemos ir deslocando. Ou deslocando do consumo para a renda, ou deslocando da renda para o consumo. Essa é uma combinação. Por isso eu tenho muito orgulho de dizer e fico muito feliz de participar desse momento histórico do Brasil, onde a gente está enfrentando esses problemas, que são estruturantes. O Marcos Pestana colocou muito bem, são estruturantes. Porque se a gente combinar uma coisa com a outra, ou confundir uma coisa com a outra, a gente não vai resolver o problema de maneira estruturante do Estado brasileiro. E nós fizemos uma reforma que vai dar à economia brasileira, pela primeira vez, quem produz, porque quem produz riqueza é o trabalhador, mas vai dar ao trabalhador e vai dar ao empresário ganho de produtividade, fazer o seu produto com valor agregado ficar mais barato para disputar o importado, ter simetria com a indústria internacional, a indústria nacional pagar a mesma coisa, e nós vamos dar ao brasileiro, ao trabalhador, ao empresário, porque a empresa é um coletivo, ela não pertence só ao dono, ela é do coletivo, tem até participação em lucro, dá a esse núcleo empreendedor as condições de exportar para fora com valor agregado, porque só para concluir, qual é o desafio da economia, Mauro e Capitão Helder? Romper a armadilha de ser um país de renda per capita pequena. Enquanto a renda do trabalhador, da grande massa do povo brasileiro for pequena, não tem crescimento econômico consistente. A única forma para isso é aumentar a produção, é aumentar a capacidade produtiva e a geração de riqueza para colocar mais dinheiro na renda per capita do trabalhador brasileiro. Professor Marcos Pestana, eu queria perguntar para o senhor, como o capitão Alden falou, dessa questão de tributar quem ganha mais, o senhor acha que isso compromete o crescimento econômico, compromete a vida das empresas? É uma alíquota alta para isso? Primeiro esclarecer se nós temos uma carga alta ou baixa no Brasil. Média é média, quer dizer, uma pessoa que está com um pé no Polo Norte e outro pé no deserto Saara, se você perguntar se está quente ou frio, ele vai ficar na média, né? Então, o Brasil, a carga tributária, aquilo que o setor público drena para si, extrai da sociedade, é a média da OCDE, 33%, 34%. No entanto, você tem França, Itália, Dinamarca, Suécia com 45%, 42%. Os países emergentes e mais pobres têm cargas de 20%, 22%. O próprio Estados Unidos é 29%. Então, para um país em desenvolvimento, ainda pobre, e que tem uma série de desafios pela frente, um país emergente, ele tem uma carga tributária muito alta, é o campeão entre os emergentes. Tanto é verdade que a Comissão de Reforma Tributária, onde o Reginaldo teve um papel destacado, tem uma trava de crescimento da carga tributária. Agora, quais são as questões essenciais, as 5 perguntas que estão no ar? A medida proposta do imposto de renda é justa, ela faz uma correção histórica de um problema de injustiça tributária, onde pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os mais ricos, mas eu queria deixar 5 perguntas. O Congresso aprovará as compensações, não desbalanceando ainda mais uma delicada situação fiscal de desequilíbrio orçamentário. Então, a primeira pergunta, o Congresso vai votar as compensações? Porque qualquer benefício, não tem almoço grátis. Qualquer benefício tem que ter uma compensação, porque nós estamos com equilíbrio, um déficit primário perto de zero, que é insuficiente para estancar o crescimento da dívida. Segunda pergunta,
estados e municípios vão aceitar a perda de receita, já que eles ficam com imposto de renda na fonte dos seus próprios servidores, não vai para o governo federal, fica lá no caixa. Então tem uma perda que já foi mencionada pelo Reginaldo. Como o Congresso vai tratar a perda de estados e municípios? Terceiro, haverá judicialização, as pessoas alegando bitributação, que já pagaram esse imposto como na pessoa jurídica. Isso pode dar margens. O Brasil é o país do contencioso judicial, tudo se judicializa, né? Então, uma grande questão é se haverá judicialização com alegação de bitributação. A quarta pergunta é se haverá fuga de poupança, porque os pobres não têm não têm mobilidade, os ricos têm. Então, hoje você fazer transferência de fluxo de capitais, basta um clique de computador, você vai para um paraíso fiscal. Então, há essa questão de qual o nível de fuga de poupança que as classes médias altas, os mais ricos, vão tirar do país em função... isso é chamado do efeito Depardieu, o ator francês que tirou todo o patrimônio dele da França por causa da carga tributária. E a última questão é se haverá elisão fiscal. Para aqueles que não sabem, elisão não é sonegação, é descobrir janelas dentro da legislação, você pagar menos impostos cumprindo a legislação a partir da sua capacidade de planejamento tributário. Então essas questões estão no ar, mas a medida é correta e o Congresso vai dar tratos à bola, lapidar, e eu acho que é um passo importante para corrigir a regressividade do sistema tributário sobre a renda. Acho que é um passo importante no sentido do rearranjo mais global do sistema tributário brasileiro. Professor, o senhor deixou a gente com um monte de perguntas que eu não sei se vai dar tempo de responder, mas eu sei que o senhor tem que sair, o senhor tem um compromisso agora, em seguida. Eu agradeço demais a sua participação no nosso programa e nos deixou com uma tarefa pesada aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Abraço a todos aí. Eu queria, só um minutinho, perguntar para o Mauro o seguinte. Mauro, vocês que têm a missão de lidar com isso agora. Primeiro, exatamente o que a gente vai ser taxado nas camadas de maior renda? Quer dizer, porque são os dividendos, são sobre o que vai incidir essa carga tributária aí progressiva de 0% a 10%? E se uma das questões que o professor levantou, se é possível, se haverá bitributação, quer dizer, tributação sobre o mesmo patrimônio. A empresa paga e quem recebe o dividendo também paga. O projeto ele é complexo, ele traz essas questões. Eu vou responder, mas eu queria primeiro deixar aqui algumas provocações e fazer um esclarecimento e deixar umas provocações. Primeiro, nós defendemos que para nós retornarmos ao mesmo nível de 96, que a faixa de isenção seja 5.211. Não me parece ser um ajuste assim tão complicado. Então nós defendemos que a faixa de isenção deve ser 5.211. Então, deixar isso claro. Outra coisa que eu quero, eu já vou pedir aqui a vocês, os deputados, que nós vamos preparar uma emenda e algo que pode ser feito. E para o futuro tem custo zero. E aí a gente estabelece a justiça nesse campo para o futuro, que é simplesmente determinar na lei, quer dizer, nesse projeto que virará lei, que a partir de 2026, os governos façam a correção da inflação todo ano. Nós hoje estamos com um problema que veio do passado justamente não por isso. Então agora a gente tem essa possibilidade de já deixar uma determinação para que nos próximos anos você já corrija anualmente a inflação, a tabela toda, pelo índice de inflação. Isso não tem
nenhum problema orçamentário, porque isso já, ao realizar o orçamento, isso tudo já vai ser considerado, já deixo nós vamos elaborar a emenda, vamos apresentar aos deputados, isso é uma grande solução já para o futuro, nós deixaremos de ter esse problema para o futuro. Tocando na questão da carga tributária, que é importante, antes de chegar nesse ponto, quando a gente fala que a carga tributária é 33, então é uma média, e o problema da média é, como disse ali o ex-deputado, né? É um problema sério, porque tem gente pagando 70 e tem gente pagando 0, né? Então, não é todo mundo que paga 33, e quando você estabelece uma alíquota mínima, você está pegando você está visando aquele que não está pagando 33, ele talvez está pagando muito próximo de 0, e tem outras pessoas pagando até 70. Quem que está pagando muito mais do que 33 pode chegar a 50%, 60%, 70% da sua renda? O empresário sério e o trabalhador assalariado. Esse está com a carga muito superior a 33. O problema não é a carga média, nosso problema é quem está pagando essa carga e essa distribuição. Mas quando você fala empresário sério... Ele não paga mais que 34. Não paga mais que 34. Quando você fala empresário sério, parece que a gente está falando que quem não paga está sonegando, está cometendo um crime. Planejamento Quero corrigir, é verdade. Porque o Brasil não cobra imposto sobre dividendos. Porque tem aquele que quer fugir, mas o Brasil também não cobra. Tem aquele que foge... De fato, ali na pirâmide, né, do compliance, aquele que foge é uma pequena parcela. Mas tem aqueles que pelas leis normais já têm benefícios e acabam pagando bem menos. Então, a carga tributária precisa ser vista que ela é uma média e nós temos efetivamente pessoas, tanto pessoas físicas como jurídicas, pagando muito menos do que a média e outros pagando muito mais. Posso dar um exemplo? Só um pequeno exemplo? Segundo os dados do Ministério da Fazenda, uma pessoa quem ganha acima dos 50 mil está pagando uma alíquota média de 2,5%. Um policial militar paga uma alíquota de 9,8%. A gente está falando de alguma coisa por aí? Eu tenho esses dados aqui, tem uns números que são interessantíssimos. No ano de 2025, naquela declaração de 2026, teremos 48 milhões de declarantes. Desses, abrangidos por essa proposta, tem 30 milhões. Então, dos 48 milhões de declarantes previstos, 30 serão impactados por essa medida aqui. Porque nas primeiras camadas nós temos muita gente. Agora, vamos às alíquotas. Eu tenho aqui as alíquotas. Quem ganha mais, e aí é bom para a gente pensar quanto que representa esses 10% de alíquota mínima. Quem ganha mais de 10 salários mínimos por mês, dá mais de 15 mil reais, vamos dizer assim. Né? Que daria por ano 180 mil. Veja que está bem abaixo dos 600 mil. Ele já começa pagando, a alíquota efetiva dele é 14%. E essa alíquota efetiva vai de 14% a 21%. Então, quando eu submeto o conjunto da renda, incluindo as rendas isentas, incluindo dividendos, a uma alíquota mínima de 10%, eu ainda deixo aí para trás uma injustiça. Mas, como tudo deve ser feito, não por solavancos, mas gradativamente, né? E eu quero também acrescentar que a gente recebeu o projeto como um projeto ousado, um projeto que é um primeiros passos importante e ousado e corajoso na direção da justiça tributária. Mas ele deixa ainda algumas coisas para trás que também são coisas que nós temos aí há 30 anos, são injustiças acumuladas em 30 anos, que não poderiam ser corrigidas. Mas veja que essa alíquota mínima de 10% ainda não nos traz a justiça tributária completa, porque um assalariado, alguém que teve um curso superior, tem uma carreira e ganha mais de 10 salários mínimos, ele já começa pagando 14% e vai até lá, ultrapassa 20% de alíquota efetiva. Então os 10% você já é bem suave. Agora, quando você soma para dar os 600 mil e põe todas as rendas isentas, inclusive de dividendos, e submete aos 10%, tem duas travas, né? Esses 10%, né, de acordo com a alíquota progressiva, e não pode ultrapassar a alíquota. As empresas vão calcular a sua alíquota efetiva, né? Cada empresa vai ter que calcular a sua alíquota efetiva, vai dizer, olha, o quanto eu tive de lucro líquido e quanto eu paguei de imposto de renda, e vai dar uma alíquota efetiva da empresa. Então, essa alíquota efetiva da empresa, nominal, ela é 34%. Então, nominal é 34, 25 mais 9 em média. Tem alguns outros tipos, mas vamos falar do 34. Mas efetiva não é 34, porque a empresa ela tem benefícios. Ela às vezes está trabalhando num ramo que teve a isenção,
por algum motivo não pagou os 34, vamos dizer que ela pagou 28 de alíquota efetiva. É alto, 28 ainda. Na média, 20. Mas vamos colocar 28 para efeito de raciocínio. Ó, a alíquota efetiva é 28. Então, a alíquota efetiva do imposto de renda mínimo, ele não vai poder ser, considerando os dividendos, superior a 6. Então tem uma trava, justamente porque se a gente não tivesse essa trava, não existe, como diz o pessoal. Ia causar um problema de competitividade internacional. Você ia ter um peso muito grande. Então, nesse ponto, o projeto, embora complexo, ele resolve essa questão, porque ele fala, olha, a renda o rentista, o capitalista, aquele que tinha capital, investiu, e disso ele tem lucro, ele não vai pagar mais do que 34. Porque se na empresa ele pagou 28, aqui ele vai completar com 6. Se lá ele pagou 25, aqui ele vai completar com 9. Então tem aí um limite. Então, nesse ponto, o projeto é inteligente a esse ponto. E eu queria acrescentar uma coisa, viu? Nos Estados Unidos, dividendos, retenção de dividendos. Brasileiro que foi investido, vou investir agora nos Estados Unidos, porque agora esse projeto aí me atrapalhou, eu vou investir nos Estados Unidos daqui do Brasil, sou residente aqui, vou investir lá, numa empresa que paga dividendos. Então, quando você receber os dividendos, vai ser retenção na fonte de 30%. O Brasil não cobra nada de dividendos. E lá, se você for residente dos Estados Unidos, essa tributação vai de 20 a 39. Só para deixar isso registrado. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu vou dar os minutos finais. Certo. 2 minutos. Desculpe, deputado, é que a gente... Esse é muito complexo, a gente vai ter que continuar esse debate. Eu vou deixar aqui algumas perguntas básicas. Falou-se aqui que o Brasil vai servir de modelo de economia na tributação para o resto do mundo. Não vai servir de modelo para nenhum país. Quando se compara aos países da OCDE, eu estou falando de Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia, Costa Rica, Dinamarca. Me perdoe a expressão, é sacanagem comparar o Brasil com esses países que a população tem retorno daquilo que gasta. As pessoas sabem que serão tributadas, vão pagar imposto, elas pagam tudo aquilo que consomem e elas terão revertido a isso em saúde de qualidade, segurança de qualidade. Não é o caso do Brasil, primeiro ponto. Então, o modelo brasileiro jamais vai servir de comparação ou de modelo para qualquer outro país do mundo. Ponto. Segundo ponto, a pergunta que foi feita aqui. O Brasil hoje tem 31 ministérios, mais não sei quantas secretarias, o governo Lula já gastou 3 bilhões só em viagens, a dívida pública em 7 trilhões de reais. Não existe fórmula mágica. Nenhum país do mundo pode gastar mais do que arrecada. E o Brasil tem somente aumentado, bolsa isso, bolsa aquilo, e pede meia aqui, pede meia ali. Todo dia você tem um imposto novo para cobrir o ombro do Estado. Então não existe fórmula mágica. O Brasil repensa essa forma de consumo. Imagine, você compra um veículo automotor, mais de 60% do valor do veículo agregado é de imposto, é de tributo. A comida, o calçado, tudo que a gente consome hoje tem absurdos valores de impostos que são cobrados ali. Então não adianta, digo e repito, é o primeiro passo, essa redução da alíquota, essa correção da tabela para R$5.000. Só que de janeiro para cá, desde o início do governo Lula, aumentou-se tanta carga tributária, tantos impostos, que essa redução ela chega a ser incipiente, ela não chega na fonte. Então, eu acho que é possível sim nós aplicarmos uma correção justa. Ninguém está dizendo aqui que não é para tributar os mais ricos. E em nenhum momento estamos sugerindo aqui cobrar mais de quem ganha mais e cobrar mais. Não. O que eu estou querendo dizer é que qualquer país do mundo sério, correto, ele vai verificar as suas receitas, as suas despesas, vai equalizar isso, vai trabalhar de uma forma responsável, visando um controle da economia, controle da inflação. Então, o que gera essa desconfiança no governo brasileiro e essa necessidade, essa sanha do governo arrecadar mais, é porque ele já não tem mais de quem arrecadar. Hoje a desculpa eu vou cobrar de 141 mil brasileiros que ganham X. Mas a conta vai continuar aumentando, o rombo vai continuar aumentando. E que vai cobrar mais de quem? Qual é o próximo a ser tributado? Vai continuar sendo pobre. Então, eu acredito que a gente pode sim chegar a uma equação justa. Ninguém está dizendo aqui que tem que beneficiar mais o bilionário em detrimento do pobre, mas é achar uma equação correta para que esse milionário que é visto como criminoso, como inimigo do Estado, como inimigo do povo, ele que gera, sim, com seus investimentos, com suas capacitações, é que gera essa riqueza que o Brasil hoje faz com que o governo possa arrecadar mais impostos. Então, é preciso deixar muito claro essa ideia que somos a favor, sim,
de uma reforma justa, que as pessoas paguem e tenham um retorno daquilo que está pagando, em saúde, educação, economia e tudo mais. Deputado Reginaldo Lopes. Não, olha, primeiro não tem complexo nenhum de inferioridade. O Brasil vai ser, para o mundo, vai sair do pior sistema tributário do mundo, do planeta, para o melhor sistema tributário do mundo. Nós vamos ter cobrança de impostos de forma instantânea. Nós vamos acabar com o sonegador, com a fraude, com a inadimplência, com o vendedor de crédito, de nota. Vamos ter a nota fiscal, nomenclatura única, legislação única, comitê de arrecadação, apura, arrecada e distribui simultaneamente. O split payment. Nós somos o maior exemplo do mundo de tecnologia. O mundo vai copiar o Brasil. Segundo, nós inventamos a progressividade no imposto de consumo. Quem ganha mais vai receber menos, devolução, e quem ganha menos vai receber mais. Esse é um modelo que o mundo vai fazer reforma tributária a partir do modelo brasileiro, chamado cashback progressivo. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos voltar daqui 5 anos, nós vamos debater isso de forma aberta. Nós vamos ser um exemplo. Por último, se a gente comparar os 4 anos do governo do presidente Lula e os 4 do Bolsonaro, é incomparável. O déficit fiscal do governo Bolsonaro é assustador. Chegou a ter 10% do PIB. É o único liberal, Paulo Guedes, que explodiu as contas públicas. Se a gente olhar a trajetória da dívida no Brasil, o Brasil vai ser muito melhor depois dos 4 anos do governo Lula do que nós recebemos do 4 do Bolsonaro. Se a gente fazer o acumulado do crescimento do PIB, aí não dá nem para comparar. Nós vamos entregar uma média de quase 3% de crescimento do PIB. O Brasil recuperou as políticas, a dignidade, as relações internacionais. O resultado, empregabilidade, aumentou renda. Então, para além da polarização, cada um fala para o seu público, nós precisamos materializar isso em dados. O dado concreto é que, de fato, nós estamos recuperando o Brasil e o Brasil vai crescer como nunca. E de medidas estruturantes, eu quero voltar a repetir. O setor produtivo no Brasil, o setor da transformação, porque não tem nação sem indústria, é um erro. País que abriu mão da indústria ficaram vulneráveis. Irmão, Argentina ao lado. O Brasil vai recuperar toda a capacidade de agregar valor no agro, na mineração, na sua indústria, vai se modernizar e o Brasil vai produzir riqueza com o empreendedor e com o trabalhador. Para quê? Para aumentar a renda de todo mundo. Esse é o país que eu sonho. E lógico, lá na frente, nós temos que modernizar o Estado, modernizar os serviços públicos, melhorar a qualidade. Isso eu também compreendo que é necessário. Eu acho que nós podemos fazer uma grande reforma do governo do ponto de vista digital, fazer um governo moderno, digital, tecnológico, que elimina custos e que sobra dinheiro para a ponta para atender o povo na saúde, na educação, na segurança. Então esse é o país que eu estou super animado e nós estamos ajudando a construir. Eu agradeço a presença dos senhores. Essa conversa vai continuar, mas hoje nós conversamos sobre a proposta de mudança do imposto de renda com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva, e os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Capitão Alden, do PL da Bahia. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá ao nosso canal no YouTube. E obrigada pela audiência e até a próxima.